senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa semanal aqui nos estúdios Ribas de Telecomunicação. Toda sexta-feira você tem este programa chamado Na Guerra. Nós estamos na série Quando Deus Te Leva ao Deserto, que é uma série contando... Meu Deus, é tanto livro. Claro que vai ser sempre o último, né? Tem uma pilha de livros meus aqui, mas, segundo a lei de Murphy, sempre é o último que você pega. Contando histórias e outras que não estão nesse livro aqui, não é? Histórias de superação e desertos da vida que a gente passa ao longo da carreira ministerial, ou, enfim, da sua família. É muito legal porque você vai poder ouvir alguns testemunhos, experiências e formas com que Deus nos tirou do deserto e nos trouxe para um lugar de provisão e bênção. Então, olha só, testemunhos de vitórias em meio às dificuldades da vida. Todas as sextas-feiras, como você está assistindo aqui, se você está assistindo esse vídeo gravado em qualquer outro dia da semana que não é na sexta-feira, ele sempre aparece aqui no YouTube, no meu canal, sexta-feira, 21 horas, ok? Então fica atento. Também temos segunda-feira, 21 horas, o Carlos Ribas Responde, uma live que eu respondo perguntas de diversas vertentes. E quarta-feira, toda quarta-feira, tem o Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. Hoje nós vamos falar sobre a segunda grande provisão que Deus nos deu. A primeira provisão, que foi o início disso tudo acontecer, foi a história do pão de milho e da caixa de leite, que eu orei a Deus e pedi a Deus que Deus pudesse me suprir nisso. Tá no episódio passado, se você não assistiu, tá na playlist aqui, volta e assiste o episódio passado. Antes disso, deixa eu lembrar vocês que nós estamos com algumas coisas no nosso site, tá bom? Qual que é o site? Carlo Ribas, isso aqui, ó, carloribas.com, tá bom? Então nós temos o nosso novo curso da EAL, Formação Avançada em Libertação da Alma, tá super legal e tá com R$100 de desconto, de R$ 297,50 por R$ 197,50. Nós temos aulas ao vivo todas as quintas-feiras deste mês de outubro. Começamos já ontem a primeira aula ao vivo e você já pode assistir gravado, tá bom? Então, vou clicar aqui em acessar para você ver como que você faz para se inscrever nesse curso. O acesso é vitalício, material didático com PDF, é bem legal, tá? Lê aqui, ó, plataforma exclusiva, acesso vitalício, aulas gravadas disponíveis na plataforma, PDF, certificado de R$ 295 por apenas R$ 197,50. E aqui nós temos o conteúdo programático. Então vamos lá. Primeira aula que foi ontem, a nova guerra espiritual. A próxima aula, semana que vem, hipergraça, inclusão e cativeiro da alma. A terceira aula, transtornos emocionais psiquiátricos e encarceramento da alma. E a quarta aula, estratégias proféticas de libertação da alma. Ao final das 4 aulas, os alunos serão capazes de discernir entre enfermidades emocionais, psiquiátricas e prisões espirituais, identificar influências modernas que têm enfraquecido a vida cristã, aplicar estratégias bíblicas e proféticas para a libertação da alma e ministrar cura interior e libertação de forma eficaz e equilibrada. É só você clicar aqui em adicionar o carrinho e fazer a sua compra, tá? Então aproveite, porque o preço está realmente muito bom. E tem o novo livro Médicos, né? O livro que faz parte de uma série de romances policiais, né, sobre batalha espiritual. É o nosso lançamento, tá R$ 39,90, que tem uma pequena sinopse que você pode ler para entender a história do livro. Pode adicionar no carrinho também e comprar junto com o curso, tá? Então, o livro Médicos está aqui. Ele é o 4º livro de uma série, mas você pode ler ele separado. A série constitui isso aqui, ó. Primeiro é o Revelação, segundo é os Sinais, terceiro é o Infiltração e o 4º é o Médicos, tá? Mas você pode ler cada um separado porque são histórias individuais, ok? Tudo isso está lá no meu site, carloribas.com. Dá uma passeada no site, tem muita coisa, tem campo para você fazer pedido de orações, tem o nosso projeto Ovelhas Fiéis de pastoreio à distância, pastoreio online, tem nosso projeto de missões, sustento de missionários, tem muita coisa legal lá. Tem a minha bio, quer saber onde eu estudei, quais são as minhas formações, tem a minha igreja, tem tudo lá. Então, dá uma olhada, tem todos os meus cursos, você vai gostar muito do site carloribas.com. Bom, terminando a história da semana passada,
Quando chegou a irmã lá em casa com a caixa de leite e o pão, aquilo meio que virou uma chave na minha mente. Porque como eu era convertido e havia me formado no seminário tradicional, batista, na minha cabeça não tinha esse negócio de eu pedir coisa para Deus. Imagina, pedir pão para Deus, pedir dinheiro para Deus. Na minha cabeça não tinha isso. A nossa igreja, eles não faziam nem ofertório. Eu me lembro que eles faziam ofertório só no dia de Santa Ceia, que era para a obra missionária. Então os irmãos ofertavam livremente, meio que por osmose. E então a minha aprendizagem, ela era uma aprendizagem de quem não sabia pedir coisas para Deus. Achava absurdo. Quando eu orei a Deus e pedi um pão e uma caixa de leite, que eu falei no episódio passado, e Deus mandou exatamente aquilo que estava no meu coração, eu me senti amado de uma forma. Eu me senti tão precioso para Deus. É estranho, né, você falar isso? Só porque você ganhou uma caixa de leite e um pão de milho. Mas eu me senti tão precioso porque tem mais coisas envolvendo isso, né? Uma delas é o pão, desde que você tenha vontade de fazer um pão caseiro e você entregue ele pronto para alguém, vai passar umas 2 horas pelo menos. Só que eu tinha orado só 10 minutos. Então, com certeza, 1 hora e 50 minutos antes de eu ter vontade, Deus já estava falando no coração da irmã, daqui 1 hora e pouco meu filho vai ter vontade, já faz um pão, porque ele só vai orar 10 minutos. Eu quero surpreender ele com esse pão. Então, sabe, Deus já estava se antecipando às minhas vontades, Deus estava no meu futuro. E aquilo para mim foi uma injeção de fé. Uma injeção de fé. O que eu fiz? Eu peguei um caderno de 10 matérias e comecei a escrever tudo que precisava em casa. Não tinha nada em casa. E eu comecei a fazer uma lista de compras, como se fosse aquelas listas que você faz para ir no mercado. Senta com a esposa e fala, o que está faltando? Arroz, 5 quilos de arroz. Arroz branco. Feijão, bota 2 quilos de feijão. Sal, bota 1 quilo de sal. Farinha, trigo, macarrão, tomate, verduras, legumes, tudo. Eu fui escrevendo tudo. Eu fiz uma lista gigantesca, porque nós não tínhamos nada em casa. Então, deu assim uma folha inteira e mais meia folha da outra folha, mais outra face, né? Uma folha inteira, frente e verso, e mais uma de coisas que eu ia escrevendo. Sem ter um centavo no bolso. E aí, o Senhor foi colocando no meu coração, tipo assim, você não gosta de biscoito? Coloca biscoito aí. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se eu não tô... Já tô ficando tantã da cabeça. Mas vou escrever. Eu coloquei, na época eu gostava de um biscoito que era traquinas, olha só. E o passatempo, eu gostava também. Eu acho que o passatempo naquela época tinha inventado o passatempo recheado, era bem gostoso. Aí eu coloquei. Você não gosta de iogurte, essas coisas? Eu coloquei Danoninho, que é tipo um iogurtezinho assim, né? Coloquei. Sucrilhos, eu coloquei um monte de coisa, chocolate, coloquei uma caixa de bombom. Inclusive essa história da caixa de bombom, ela ecoou por muitos anos. Eu coloquei assim, uma caixa de bombom garoto. Coloquei a marca. E fui orar. Então isso era eu comecei a escrever essa lista assim, de noite, né? Eu comecei a orar 10 horas da noite. Eu pensei, eu vou orar. Eu orei 10 minutos para receber o pão, talvez isso aqui eu preciso orar um pouco mais. Eu vou orar um pouco aqui, vamos ver o que vai acontecer. Dobrei meu joelho. A casa era de madeira, o piso era de madeira. Então, tentei botar o joelho bem no meio da ripa, né? Da madeira do chão, para não botar o joelho na fresta ali que ia cortar. E fiquei orando, clamando. Aí eu não sabia mais o que falar, eu não tinha coragem de pedir para Deus. Então, eu orava, Deus falava assim, Deus, olha a nossa necessidade, Senhor. Nós estamos passando falta de comida em casa. Nós só não passamos fome porque o Senhor nos sustentou. Porque tinha fruta, porque tinha chuchu, tinha caqui, tinha pera. Mas não tem mais nada. Acabou. O caqui acabou, o chuchu acabou, a pera acabou faz tempo. Olha para nossa necessidade. Aí eu lia a lista. Eu pegava a lista e lia. Senhor, eu preciso de 5 quilos de arroz. Aí vinha a minha humildade, assim. Não sei nem se eu posso falar que é a minha humildade. Mas vinha assim,
Mas se o senhor não quiser dar 5 quilos de arroz, pode ser 1 quilo, 2. Mas olha a minha cabeça aqui. Você acha que para Deus, um Deus tão grande, criador dos céus e da terra, criador do universo, criador de todas as estrelas, constelações, galáxias, planetas, você acha que 5 quilos de arroz não é nada, sabe? É tipo nada. É 0,0000000,00001. É nada. Mas a minha cabeça humana, a minha humanidade, né? Ah, senhor, se o senhor não puder dar 5 quilos de arroz, dá 2. Olha que besteira, meu Deus. Que besteira. Parece que eu tô rezando para um santo que tem perna, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Esses são os ídolos. O Deus criador dos céus e da terra, entendeu? Se você pedir um caminhão de arroz para ele, não é nada. Se você pedir uma usina de arroz, não é nada. Mas era a minha forma. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Não é? Eu conhecia o Deus da igreja. O Deus interpessoal é diferente. Não é, é o mesmo Deus, mas é a forma do homem se conectar à divindade, entendeu? E aí eu orava assim, daí eu lia toda a lista, daí eu falava, ó, senhor, esse chocolate aqui, se o senhor não puder, não precisa. Ó, o Danoninho aqui que eu coloquei, se o senhor achar que é besteira, não precisa também. Eu ficava falando, né? Café e tal. Vou tomar meu cafezinho aqui. Aí passou 1 hora orando. Passou 1 hora e meia, chegou meia-noite, 2 horas orando. A Fran foi dormir, cuidava do Matheus recém-nascido. E eu fiquei. Nossa, eu não vi a resposta. Nem um sinal do céu, nem um anjo, ninguém bateu na porta, nada. Aí eu comecei a me frustrar, comecei a pensar, ixi, claro, coisa da minha cabeça, que besta que eu sou, que bobo, nossa, que bobão. Claro que Deus não ia. O que eu tô fazendo? Queria desistir, que ridículo. Só porque Deus me mandou um pão ali, sabe se não era coincidência que a irmã mandou esse pão? Não tem nada a ver com a minha oração, e eu tô achando que foi Deus. Aí minha cabeça começou. Mas tinha algo dentro de mim que falava assim, continua, não desiste. Por que você vai parar? Você já tá aqui, meu. A diferença de quem faz e quem não faz é o caminhar. A diferença de quem faz e o que não faz é o começar. A diferença de quem chegou e quem não chegou é o ir. Eu estava na estrada, vai. Aí eu continuava orando. Eu não sabia mais o que orar, eu chorava. Aí dobrava meu joelho cansado, já dava 3 da manhã, aquele sono batendo, eu botava o rosto no chão, eu cochilava. Aí eu acordava assustado, continuava orando. Fui orando. Nasceu o sol, 6:30 da manhã no outro dia. Nada, ninguém. Continuei orando. Lia de novo aquela lista. Falava as minhas pseudo-humildades. Senhor, então, se eu reduzir essa lista aqui, Senhor, vai que eu escrevi muita coisa. Aí eu comecei a pensar, não, Deus, então não precisa trazer tudo. Carne, eu tinha colocado carne. Eu coloquei uma peça de picanha na lista. Olha, veja, eu nem sei essa carne. Motivado pela fé, não sei. Aí, então não precisa, pelo amor de Deus, Senhor, picanha não precisa. Nossa, eu tô aqui. Aí vinha a memória, mas eu larguei o emprego porque Deus falou para eu fazer isso. Deus usou o pastor da igreja Assembleia de Deus para dizer que se eu ouvisse a voz de Deus numa profecia e eu obedecesse e cuidasse da obra de Deus, Deus cuidaria da minha casa. Deus não deixaria faltar nada para o meu filho. Então, por que eu estou com medo? E o medo é complicado, sabe? O medo, ninguém é feliz e tem medo. Ninguém consegue. Se você tem medo, você não consegue ser nada. Você com medo, você não é feliz. Você com medo, você não tem fé. Você com medo. Meu, medo é terrível. Aí, eu peguei e continuei orando. Deu 8 da manhã, a Fran levantou, 8:30. Passou um cafezinho e eu ali orando. Ela foi lá, amor, você quer um café? Eu falei, não, amor, vou orar mais um pouco. Eu não sabia a hora que eu ia parar de orar. Orei 9:30, 10 da manhã, bateram na porta de casa. 10 da manhã. Deu 12 horas de oração.
12 horas de oração. Comecei a orar às 10 da noite, 10 da manhã. Era uma irmã que ela era de uma igreja chamada Cristã Maranata. Essa irmã, ela ia na igreja batista, onde a gente pastoreava, para os estudos bíblicos no meio da semana. O culto dela na igreja Maranata era domingo de manhã. Então, às vezes, ela até ia no domingo à noite no culto da igreja lá, porque era mais animadinho, louvor, ela gostava de cantar. Aí eu chamava ela para cantar junto, ela gostava. E essa irmã, depois, inclusive, ela era diretora de uma escola. Depois, inclusive, ela até deu emprego para a Fran. A Fran foi professora nessa escola. E ela ia no estudo bíblico. E ela gostava muito do estudo bíblico. E ela tinha um hábito de ir no estudo bíblico e levar um caderninho que ela tinha as dúvidas dela, que ela lia muito a Bíblia em casa, e ela tinha as dúvidas dela anotadas nesse caderninho. E essa irmã, inclusive, hoje ela é pastora e tal. Ela sempre foi muito estudiosa da Bíblia, muito inteligente, uma mulher muito inteligente. Uma benção, assim, uma benção. E ela trazia dúvidas anotadas no caderninho, aí terminava o estudo bíblico na igreja, ela me perguntava essas dúvidas. E eu dava, né, respondia. Era essa irmã que bateu, 10 horas da manhã. Aí ela chegou lá, eu tava assim, né, meio zonzo. Ô, pastor, tudo bom? Olha, eu tô atrapalhando? Não, irmão, por favor. Eu vim pra ver se o senhor podia fazer uma oração por mim e tal. O senhor não tá mais lá na igreja, daí eu não encontro mais o senhor em lugar nenhum, então vim aqui na sua casa. Não, irmão, por favor, entra, faz favor, entra aqui na sala. Sentou na sala, a gente conversou um pouquinho. Aí ela falou, olha, eu trouxe algumas dúvidas da Bíblia que eu tenho estudado, o senhor poderia tirar essas dúvidas? Eu, claro, irmã, claro que sim. Aí a Fran tinha passado um café da garrafa, trouxe um cafezinho para ela, trouxe um cafezinho para mim. Ela tirou um caderno, ela tinha umas 1000 dúvidas. Ela não tinha 3 dúvidas, ela tinha umas 1000 dúvidas. 1000 dúvidas. Aí a conversa foi indo, eu comecei a olhar pro relógio, 11 horas da manhã já. Eu falei assim, nossa, a gente não tem comida em casa, essa mulher vai querer ficar perto da hora do almoço. Não tem, irmãos, ó, escute, não tem coisa pior quando você está sem dinheiro, quando você está sem comida em casa, que alguém vir te visitar na hora de uma refeição. Seja do café, do almoço, do jantar. Não tem coisa pior. Você não tem o que oferecer. E aí, essa irmã ficou ali conversando e tal. E ela começou a tirar dúvida. Aí ela lia uma dúvida lá. Pastor, tal coisa. Eu falava, irmã, é assim. Ela anotava. E lá naquela parte da Bíblia que fala assim, tal. Eu explicava, irmã, é assim, tal. E foi indo. E ela tinha dúvida. E ela falava assim, hoje eu vou dar trabalho, hein, pastor? Porque, ó, mostrava o caderno cheio de dúvida. Eu tô com muita dúvida. Faz o quê? Faz 2, 3 semanas que a gente não se fala. Então, tá tudo acumulado. Eu falei, meu Deus do céu. Não, irmã, vai com tudo. E aí e aí a hora chegou, 11h30 da manhã já. E dúvida. Aí eu comecei a atropelar, né? Porque na minha cabeça, eu preciso me livrar dessa mulher. Essa mulher que vai chegar na hora do almoço, eu vou oferecer o quê pra ela? Aí eu falei assim, ela fez uma pergunta assim, pastor, o filho do rei Davi, eu falava assim, Absalão, irmã, Absalão, escreve Absalão. Eu nem sabia a dúvida dela. Eu já respondia, Absalão. Dela, Absalão. Mas eu nem perguntei. Não, mas é Absalão, pode escrever que é Absalão. Aí ela, pastor, o poste ídolo que o pai de Gideão, daí eu falava assim, Jerubal. Eu falava qualquer nome. Ah, tá. A deusa Aserá é Baal casado com Aserá. Eu ficava dando resposta. Eu queria me livrar logo dela. Ela vinha com pergunta, e eu ia... Até que ela chegou assim, já deu quase 5 para o meio-dia, 10 para o meio-dia. Daí ela falou assim, pastor, terminou. Essa foi a última dúvida. Eu falei, minha irmã, então, graças a Deus, levantei, né, do sofá assim, ela levantou, eu fui até a porta da sala, abri a porta para ir embora. Daí ela falou, não, pastor, eu não posso ir embora sem o senhor fazer a oração, né?
Eu preciso de uma oração. Falei, tá, irmã, então vamos orar. Botei a mão no ombro dela. Senhor, em nome de Jesus, abençoa tua filha. Leva ela em paz. Amém, amém. Pronto, liberei ela. Daí quando ela estava indo assim, ela falou, pastor, deixa eu só falar um negócio pro senhor, que eu tenho uma novidade para falar pro senhor. Uma notícia. Eu falei, tá, irmão, fala, por favor. Ela falou, hoje eu vou almoçar com vocês. Eu vim para ficar pro almoço com vocês. Nossa, a hora que ela falou isso. Ai, Jesus. A Fran, pra mulher é a pior coisa que tem, né? A irmã tava na minha frente, assim, ó. E aí a Fran tava lá pra trás. A sala era assim e a cozinha era pra lá. Quando ela falou, vou ficar pro almoço, em uma fração de um segundo o Espírito Santo disse assim pra mim, fale que ela é bem-vinda. Fale que ela é bem-vinda. Quando ela falou, pastor, eu vou ficar pro almoço com vocês. Eu falei assim, você é bem-vinda, irmã. Você é bem-vinda. A Francine surtou lá na cozinha. A Francine ficou, tem nada aqui. Daí eu falei, Fran, meu amor, faz o almoço, meu amor. Faz o almoço que a irmã vai ficar pro almoço hoje. Enquanto você faz o almoço aí, a gente fica conversando aqui, eu e a irmã aqui na sala. Aí a Fran veio, serviu mais um cafezinho, me olhando com um olhar, né? Querendo me trucidar, porque a mulher não tem o que oferecer. Imagina, para vocês que são irmãs, estão me assistindo, deve ser a situação mais constrangedora, mais difícil. E eu ignorei a Fran, porque eu estava seguindo a voz do Espírito. E aí eu falei, faz lá, meu bem. Deus vai te usar, meu bem. Deus vai te usar. Faz o almoço, meu amor. E ela entendeu que eu estava no Espírito. E ela foi e fechou a porta da cozinha. A porta da cozinha para a sala era uma porta sanfonada. Ela fechou e aí ela ficou. Ela não sabia o que fazer, ela foi, pegou uma panela, encheu de água, botou em cima do fogão e deixou a panela com água no fogão. Aí ela abria armário, ela abria a geladeira, ela pegava outra panela, ela botava em cima do fogão, ela abria a tampa, ela fechava a tampa, ela mexia a água, ela abria a geladeira, ela ligava o fogão, ela desligava o fogão, e ela ficou ali chorando e orando a Deus, falando, Senhor, eu não tenho o que cozinhar. E ela foi fazendo esses movimentos de cozinha. E aí a irmã lá na sala falou assim, pastor, o que a Francine está cozinhando, preparando pra gente? Eu falei, minha irmã, não faço a menor ideia do que vai ser o cardápio hoje. Aí ela falou assim, nossa, pastor, eu nem sei o que é, mas tá um cheiro tão gostoso vindo da cozinha, deve ser delicioso. Eu falei, irmã, você pode ter certeza que vai ser uma surpresa, hein? Porque não tinha nada para cozinhar. E a Fran chorando na cozinha, clamando a Deus e abrindo panela, fechando panela, abrindo gaveta de talher, mexendo, pegava a faca, fazia que tava cortando alguma coisa na mesa de corte, assim, ó. Não tinha nada. Enquanto a Fran tava fazendo esse movimento na cozinha, a irmã falou assim, pastor, aconteceu uma coisa muito estranha comigo essa semana e eu queria compartilhar contigo. Eu fui ao mercado hoje de manhã, antes de vir para cá, fazer comprinhas para minha casa. Comprinhas. E enquanto eu peguei uma cestinha, eu escutei nitidamente a voz de um homem dizendo para mim, pega um carrinho, não pega uma cestinha. Eu achei estranho, porque eu ia pegar alguns vegetais, uma fruta só. Deixei a cestinha e peguei o carrinho. E eu entrei no mercado e eu fui passando nos corredores do mercado, em todos eles. Eu fui passando em zigue-zague, em todos eles. E em cada corredor eu ia pegando coisas que eu não tinha planejado pegar. Coisas que eu nem tenho vontade, coisas que eu nem uso, que eu nem como. E o Espírito Santo ia falando para mim assim, pega. Eu ia pegando. E eu achei tudo aquilo um mistério. E eu fui sendo. E era uma sensação tão boa. Eu estava ouvindo a voz de Deus e estava tendo uma experiência tão boa com Deus no mercado. E ela falou que eu estava indo orar. Eu estava orando em línguas baixinho para ninguém ouvir. Porque ela tinha sido batizada com o Espírito Santo na nossa igreja onde a gente pastoreava, num culto de avivamento. Que lá na igreja dela eles não oravam em línguas, se eu não me engano, acho que não. Dela. E eu fui orando em línguas baixinho e o Espírito Santo me guiando e eu ia pegando coisas. Mas, pastor, começou a me dar umas vontades assim, de pegar umas coisas tão estranhas. Daí eu falei, é mesmo, irmã? Coisa estranha o quê? E eu aqui no meu coração pensando, não é possível que essa mulher foi quem comprou a compra, a lista que eu fiz, não é possível. E ela falou, eu peguei uma peça de picanha e eu nunca comprei picanha na minha vida. E ela era uma mulher rica, mas ela não era uma mulher, não assava carne, então ela nunca comprou uma peça de picanha. Com certeza comeu picanha muitas vezes, mas ela pegar uma peça para assar, ela nunca pegou.
Quando ela falou uma peça de picanha, aquilo do meu coração foi, sabe, foi um negócio assim, é inexplicável. A esperança que me deu aquilo. Não pela picanha, porque Deus tinha ouvido a minha oração, da madrugada inteira. E aí ela falou assim, e quando eu fui passar no caixa para pagar, foi uma compra bem grande. Aí eu paguei, e eu saí com as sacolas para ir pro meu carro, coloquei todas elas no porta-mala do meu carro, e o Espírito Santo me visitou e disse assim, agora você vai levar pro meu servo, porque o meu servo está a noite inteira orando, e eu estou ouvindo a oração dele. E ela levantou, mudou a feição dela, ela deu de dedo na minha cara, ela deu uma rajada de línguas estranhas, e ela disse, assim diz o Senhor, eu sou o teu Deus, eu não te desamparei. Da mesma forma que você me ouviu e obedeceu a minha voz, eu, o seu Deus, estou te ouvindo também. Nossa, quando ela falou isso, foi um negócio assim, e ela saiu marchando pro lado de fora da casa, parou no carro dela, abriu o porta-mala cheio de sacolas, e ela disse, vem pastor, me ajuda a pegar tudo. E ela foi pegando tudo, eu fui pegando tudo, e a gente foi entrando na cozinha com aquelas sacolas, e a Fran chorando, com as panelas cheias de água, sem nada para cozinhar. E quando a Fran viu aquelas sacolas entrando, eu já cheguei falando, amor, a provisão chegou, e ela começou a chorar e pegar as sacolas. E aí, a irmã voltou no carro a buscar mais sacolas, mais compras. E eu voltei porque tinha pacotes grandes e trouxe. E nós trouxemos tudo na cozinha e colocamos no chão, algumas coisas na mesa e a maioria no chão. E a Fran pegou e trouxe as duas folhas, quase 3 folhas de caderno. E falou assim: vai, amor, vai. Daí ela falou: o que que é isso aí? Eu falei: não, não, irmão, não é nada, é besteira. Vai, amor, confere. Daí ela falou: o que que foi? Eu falei: irmã, eu passei a noite inteira orando. A gente não tem nada em casa. Vou mostrar para a senhora. Fui abrindo as portas da estante, fui abrindo a geladeira, não tinha nada. E eu expliquei para ela que eu tinha, ela sabia que quando eu trabalhava, o meu salário, expliquei para ela que Deus mandou eu sair da gráfica que eu trabalhava, expliquei para ela que o ladrão roubou o computador, expliquei para ela que todo o dinheiro que eu tinha investido naquilo aí, o ladrão roubou, eu fiquei sem dinheiro e sem serviço. Expliquei para ela tudo, a história da pera, fui contando toda a história. E aí eu falei, eu passei a madrugada inteira orando, pedindo comida, mantimento para minha casa. E aí ela pegou e falou, vamos conferir então, pastor. Daí eu peguei a lista e fui lendo a lista. Daí eu falei, 5 quilos de arroz. Daí ela falou, confere. Falei, arroz branco? É. Então confere. Até, não era parboilizado, era branco. Até o detalhe. Feijão. Fui lá, fui lendo tudo, 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 tudo. Daí eu falei, irmã, não leva mal. É que eu não... Dela, não, pastor, você não pediu para mim. Não se envergonhe. Você pediu para Deus e Deus me usou para trazer isso aqui. Da mesma forma que Deus me deu condição, Deus vai me dar recompensa sobre isso. Então ela falou, eu estou entendendo que eu estou sendo parte de um milagre. Então não fique constrangido pelo que você pediu. Aí na hora de colocar lá biscoito, bolacha traquinas, danoninho e caixa de bombom, eu pensei, nossa, que vergonha de falar isso para ela. Porque ela vai pensar, poxa, o cara adulto, a criança não come, a criança recém-nascida, tinha 1 mês de vida, Matheus. Não come bolacha, não come iogurte, essas coisas. O cara não tá trabalhando. Fica o dia inteiro em casa pedindo biscoito para Deus, pedindo iogurte. Eu fiquei com vergonha. Eu não falei. Passou esses itens, eu não li. Aí no final, ela falou, pastor, sobrou 3 coisas aqui. Não tá na tua lista? Eu falei, o que que é? Ela falou, uns pacotes de bolacha, de biscoito recheado traquinas, 3 bandejas de danoninho e uma caixa de bombom. E eu falei, que marca que é essa caixa de bombom, irmã? Ela falou, garoto. E eu mostrei no caderno as 3 coisas que faltavam. Bombom, garoto. A gente chorou, foi o almoço mais abençoado da nossa vida. E nós vimos a provisão de Deus em meio ao deserto. Vocês lembram dos R$ 350 que eu orei para pagar o aluguel e que eu fui na igreja e ofertei como semente? Que eu falei no outro episódio ainda? Não esquece, é muito importante esse detalhe, que eu vou falar dele no próximo episódio. Porque é o deserto financeiro, tá? Não esquece dos R$ 350 que eu ofertei lá na igreja. Não esquece. Deixa eu falar da caixa de bombom. Depois que todo esse deserto passou, e etc, e tal, no futuro já, tá? Uma vez eu estava em Londres. Eu estava em Londres e fui pregar.
e tinha um rapaz com cabelo verde. Eu preguei em várias igrejas em Londres. Sei lá, umas 18 igrejas, 15, 18 igrejas. E toda igreja que eu ia pregar, eu via esse rapaz no meio da multidão. Aí eu ia pregar em outra igreja, igrejinha pequenininha, esse rapaz estava lá. Aí eu ia pregar em outra igreja, esse rapaz estava lá. Na época do Orkut, Facebook, sei lá. Aí quando eu vi esse cara em 4, 5 igrejas, em setores diferentes, até distantes uns dos outros, eu parei num culto lá e chamei ele no final do culto. Falei, irmão, vem cá. Eu tô vendo que todo culto que eu vou pregar, você tá aí. Você tá me seguindo? Você é um psicopata? Você quer me matar? O que é? Qual que é a tua história? Aí ele falou, não, pastor, eu sou muito teu fã e eu amo seu ministério, eu te sigo, acho que na época era Orkut. E aí eu soube que o senhor estava aqui na Inglaterra, não ia perder a chance, todo lugar que o senhor for eu vou. Eu falei, então vamos jantar com a gente. Poxa, vamos ser amigos. E a gente foi jantar. Aí vários irmãos da igreja, daquele culto, aquela noite, pastores e tal. E aí eu sentei na mesa, era uma pizzaria lá em Londres. A gente sentou assim numa mesa cheia de gente, eu sentei aqui nessa ponta com os músicos e os pastores e tal, conversando com eles. E daí os outros irmãos que estavam participando do culto queriam estar com a gente ali. E esse menino sentou lá na outra ponta, lá naquele canto, lá, conversando com os outros crentes que estavam ali. E aí, e esse menino começou a contar as minhas histórias. E esse menino começou a contar esse testemunho que eu contei para vocês agora, da lista de compra, da oração, esse testemunho, né? Imagina, o Mateus tem 22 anos, então esse testemunho faz 22 anos que aconteceu. Mas na época que ele estava contando, era recentíssimo esse testemunho. Eu acho que o Mateus era pequeno, então devia fazer 3, 4 anos que isso tinha acontecido. Porque eu fui para Londres, esse testemunho foi em 2002 ou 2003, porque o Bruxaria não era lançado ainda. Eu fui para Londres em 2005, 2006. Então, imagina. Então era recentíssimo, tá? Esse testemunho. E aí, a primeira vez que eu fui para Londres, né? Acho que era isso, mais ou menos isso. Aí, e ele tava contando esse testemunho para as irmãs ali, para os irmãos que estavam naquela ponta da mesa. De repente, uma das irmãs que estavam ali, ela falou assim, no meio de todo mundo, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aí todo mundo parou e olhou para ela. O que foi, irmã? Ela falou, só um pouquinho. Ela levantou, pegou a bolsa dela, abriu a bolsa dela, pegou uma sacola plástica, veio até mim e entregou na minha mão a sacola plástica. Isso aqui é para o senhor, pastor. Eu falei, o que é isso? Ela abre. Eu abri a sacola plástica, tinha uma caixa de bombom garoto. Em Londres. E ela falou, pastor, eu estava saindo de casa hoje, indo para a igreja. E tem um mercadinho brasileiro perto da minha casa, e eu comprei algumas coisas que eu gosto. Sempre comprei um Guaraná Antártica e tal. E aí, o Espírito Santo me fez comprar essa caixa de bombom garoto. E eu coloquei na sacola, e ela falou assim, eu nem gosto de chocolate, eu nem como chocolate. Mas eu comprei, e aí o Espírito Santo falou assim, você vai levar na igreja? Porque vai ter uma pessoa hoje que você vai presentear com isso. E ela falou, eu coloquei na minha bolsa, aquela bolsa maior de mulher, tipo uma mochila, e eu esqueci, porque o culto foi tão agradável, foi tão legal, a tua mensagem foi tão legal, eu fiquei tão presa na história que você contou e na pregação, e agora a gente tá aqui, eu tinha esquecido que eu tava com essa caixa de bombom na minha mochila. E o irmão tá contando um testemunho que o senhor fez uma carta tal para Deus, orou e pediu, entre tantas outras coisas, uma caixa de bombom da marca Garoto. Quando ele falou caixa de bombom Garoto, eu me lembrei que o que Deus mandou eu comprar hoje para dar de presente para alguém, que Deus mostraria quem seria a pessoa específica, era uma caixa de bombom Garoto. Então, pastor, eu entendo que Deus me direcionou para trazer isso para o senhor. Então, receba como um sinal profético de que a sua oração daquele dia está ecoando nos ouvidos do Senhor até hoje. E Deus está respondendo. Irmãos, isso é incrível, porque eu posso traduzir isso para você. A sua oração está ecoando nos ouvidos do Senhor. Aquilo que você faz por fé e propósito, não por proposta, não por barganha, não porque você quer algo melhor, não porque você quer algo... Não. Primeiro veio o chamado de Deus na minha vida, depois veio a obediência. Largar um emprego registrado com 10 salários em carteira, com filho recém-nascido, para ser voluntário na obra de Deus é muito difícil. Não é para qualquer um, não faça isso se Deus não te chamou. Lembre-se, só obedeça ao chamado de Deus. Não copie as pessoas. Pedro, quando ouviu Jesus falar para ele, vem Pedro, anda sobre o mar. Pedro andou e o mar ficou sólido para ele andar. Por que os outros apóstolos que estavam no barco não foram atrás? Porque Jesus mandou Pedro ir, não mandou João ir.
Se João fosse atrás, João iria afundar. Tem muita gente que ouve um testemunho, mas não recebeu o chamado de Jesus para fazer tal coisa. Aí copia o testemunho e dá errado. Quando Deus te chamar para andar sobre as águas, vá. Mas se Deus chamou o outro, não copie o chamado do outro. Deus me chamou para largar o meu emprego naquela época e para cuidar do reino e da obra. Deus viu em mim algo e me chamou para essa obra. E eu obedeci da forma mais difícil e mais talvez impossível para um homem obedecer, que é um casamento com 2 anos de casado, uma criança recém-nascida, um salário bom, uma empresa boa. Eu morava na frente da empresa, eu descia do meu prédio, atravessava a rua, estava no meu emprego. Abrir mão de tudo isso para obedecer é tão difícil. Mas a minha oração ecoa até hoje nos ouvidos do Senhor. Deus valoriza quem é fiel. Deus valoriza quem é fiel. Que esse testemunho possa servir de alento para você que está no deserto e que você aprenda que há um Deus provedor, abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Ó, não esquece de se inscrever no canal, dar o like, ativar a campainha e etc. E não se esquece dos R$350 que eu dei de oferta no episódio passado, porque no próximo episódio eu vou falar que o deserto financeiro vai acabar. Porque eu tinha recebido provisão de alimentos, mas ainda estava devendo 2 aluguéis, ia chegar o terceiro, devendo 2 águas, 2 luzes que poderiam cortar. O deserto financeiro ia acabar. No próximo episódio eu vou falar sobre isso. O fim do deserto financeiro. Não esqueça que nós somos ofertantes das obras de missões. Nós estivemos agora recente no Rio Grande do Sul. Você pode ver o vídeo. Eu vou deixar esse vídeo agora no final aqui na janelinha. Eu não sei se ela aparece aqui ou aqui, talvez ela apareça aqui. A janelinha do vídeo agora no final do Rio Grande do Sul, que nós fomos lá no Vale do Taquari, na cidade de Cruzeiro do Sul, perto de Lajeado, para ajudar a construir casas para pessoas desabrigadas. 1.250 famílias de uma cidade, 1.250 casas, né, de uma cidade de 12 mil habitantes foram devastadas pelas enchentes que aconteceram em setembro de 2023 e maio de 2024, e até hoje quase nada foi construído, o governo não ajuda, enfim, vocês sabem o que é a política. Então, a Aliança Evangélica, em parceria com vários outros órgãos, estão construindo casas e nós somos mantenedores também desse projeto e você pode nos ajudar fazendo uma oferta missionária para esse Pix ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e faça sua oferta com cartão de crédito, com PayPal, você que mora em outro país, com qualquer forma que você deseje, tá bom? Que Deus possa te abençoar com a sua oferta missionária. Escreva no comprovante oferta missionária para que a gente possa destinar de forma correta. Bom, eu te vejo segunda-feira no Carlos Ribas Responde, quarta-feira no Projeto Chapecó e sexta-feira no próximo episódio que eu vou falar do deserto financeiro. Então, não perca. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.